Olá, sou Ferdinando Zapparoli, psicanalista e pesquisador, e quero conversar um pouquinho com vocês hoje sobre a perversão. Em alguns diagnósticos para o DSM, muitas vezes também conhecido como transtorno narcisista. É lógico que nós não vamos aqui fazer uma uniformização desse diagnóstico e muito menos uma uniformização desse comportamento. Mas eu queria te perguntar algumas coisas. Por exemplo, você já se percebeu num relacionamento e de repente você não pode mais continuar nesse relacionamento? Tamanhas foram as omissões, as mentiras, as acusações, as agressões, ainda que sejam só verbais, que você fez para essa pessoa? Você já se percebeu tendo uma prepotência absurda, trazendo até muitas vezes informações que não são verdadeiras para falar sobre você mesmo e de repente essas informações só tinham a intenção de fazer com que as pessoas pudessem te admirar, gostar de você, fazer com que você se sentisse importante? Você já tentou verificar se em algum momento, ao invés de você falar sobre o que estava acontecendo, discutir de uma maneira mais tranquila, você começa a trazer acusações, fazendo com que a pessoa que queria conversar com você sobre uma situação que estava acontecendo, ao invés de conseguir dialogar, comece a se sentir culpado porque você vai trazendo muitas acusações, muitas vezes não tão verdadeiras, ou pelo menos que não cabiam naquele momento, que você deixou guardado ali, como se fosse uma carta na manga para poder trazer a essa pessoa e ela não ter argumentos para poder negociar com você? Bom, é exatamente isso que pode estar acontecendo quando a gente pensa no transtorno narcisista, né? Que aqui eu vou chamar de perversão porque eu sou um psicanalista e eu vou seguir a nomenclatura da psicanálise, né? Basicamente, o que acontece é que muitas vezes o perverso nem percebe os erros que está cometendo. Muitas vezes o perverso nem se dá conta de que ele está fazendo isso tão automático que isso é para sua vida. E é lógico que não significa que ele não vá sentir culpa em algum momento. É lógico que muitas vezes ele vai até se dar conta que ele acabou exagerando naquilo que ele estava fazendo. Porém, isso é tão automático na vida dele que ele não consegue mudar. Por isso dizemos que a perversão não tem cura. Mas, será que realmente não tem cura? Ou o que será que a gente poderia chamar de cura? Será que uma vez que o perverso perceba que ele comete essas atitudes, que essas atitudes fizeram já ele perder muita coisa, será que ele não pode começar a repensar os seus processos? É lógico que isso não vai funcionar para todo mundo. Para cada sujeito será de uma forma. Mas será que alguns não podem se começar a pensar sobre aquilo que vai fazer, analisar, escutar alguém que seja importante com o qual ele dividiu aí a sua preocupação e começar a analisar o que essa pessoa vai indicando para ele e repensando os processos que ele tem na sua vida? O que eu quero fazer com vocês nos próximos dias agora e também logo pelo YouTube e mais alguns canais é conversar sobre essas pessoas. É conversar porque nós só escutamos dizer que eles não têm tratamento, que eles não têm como se recuperar. E eu até concordo que na maioria dos casos sim. E nem sei se um dia deixarão de ser. Porém, se bem tratados, se escutados e talvez analisados, pode acontecer que eles comecem a revisar os seus processos, a revisar aquilo que ele faz e dessa forma tentar ressignificar aquilo que traz sofrimento. Porque ele também sofre quando ele perde um grande amor por atitudes que ele não pensou, quando ele perde um emprego, quando ele acaba fazendo alguma coisa que vai prejudicar ele diretamente, quando ele prejudica alguém que ele ama muito, mas não consegue nem perceber que prejudicou. Nunca se esqueçam que o perverso funciona no automático. Ele não tem muito bem as noções do que é civilização e sociedade no sentido de pensar a atitude que vai fazer. E
Às vezes ele é confundido com uma pessoa que tem muito autoestima, que tem uma autoestima elevada, e na realidade a autoestima dele às vezes é muito baixa, se é que ele tem. E isso pode vir lá da infância, desde quando ele já começa lá no começo da sua vida, na tenridade, a passar por situações vexatórias, humilhações, bullying nos dias atuais e tantas outras coisas que faz com que ele vá se transformando em uma pessoa que pensa em autodefesa o tempo inteiro. Conversar sobre isso, conversar sobre essas situações, sobre esses diagnósticos, será a minha proposta. Eu quero trazer para vocês diversos passos sobre o que a gente pode falar e pensar sobre a clínica da perversão. Ou a clínica do sujeito narcisista, se a gente for levar em consideração o DSM. E a partir dessas conversas, quem sabe alguém que você conheça possa escutar esse vídeo, se identificar e talvez começar a repensar os seus modos de vida. Hoje eu já coloquei um texto lá no Instagram falando sobre os diagnósticos, sobre a perversão. Eu convido vocês a lerem e a gente vai continuar agora a conversar sobre esse processo. Por exemplo, no próximo vídeo eu quero falar um pouquinho com vocês sobre como se dá o comportamento, quais são as atitudes que os perversos têm e que muitas vezes eles nem percebem que estão fazendo, tá bom? Agradeço a atenção de vocês. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha com um amigo, apresenta para alguém que você acha que seria interessante ver esse vídeo e tentar compreender um pouquinho sobre esse universo e sobre essa série que nós vamos falar sobre a perversão. Até mais, obrigado pela atenção de vocês e nos encontramos no próximo vídeo. Tchau, tchau!